Paz do Senhor Jesus, a honra e glória de Deus, estamos aqui com mais uma live e hoje vamos falar um propósito, um tema hoje é Deus não está morto. Que Deus venha abençoar a vida de cada um, aqueles que vão estar assistindo essa live depois, né, os que vão dar início a assistir essa live agora. E eu creio que Deus vai falar muito em nossos corações, que o Espírito Santo de Deus vai envolver cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma live abençoada, né? Com o tema Deus não está morto. Creio que essa tarde Deus vai falar grandiosamente ao meu coração, do missionário Claudionei, ao seu coração, que está assistindo essa live ao vivo, que vai assistir depois. E grandes coisas Deus tem para nos ensinar nessa tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Você que vai assistir, está começando a assistir agora, convida mais pessoas para estar assistindo com a gente, né? Vocês vão estar vendo essa live depois. Compartilhe esse vídeo, a gente vai estar colocando ele também lá no nosso Instagram, no canal no YouTube, né? Palavras que fortalecem, né, pastor? Amém. E a gente pede que vocês nos ajudem a levar a palavra do Senhor, porque estávamos conversando agora há pouco. A igreja, não só a igreja, mas o mundo todo, né, está necessitando de ter uma orientação, um norte, uma direção correta, né, da palavra de Deus, porque muitos estão perdidos, sem saber para onde ir, como vai fazer, né? Eles aceitam Jesus, mas eles não sabem o que eles devem fazer após aceitar Jesus. Mas hoje eu posso ter certeza que o que o Espírito Santo de Deus trouxe no meu coração, no coração do pastor Paulo, é algo que a gente precisa, não é algo que a gente quer, mas é algo que a gente precisa. Que Deus venha falar o coração de cada um de nós nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, essa tarde vai nos dar direções, né, missionário Claudionei? Isso. De como estar mais próximo dele, como crer, porque esse tema, Deus não está morto, ele é muito forte nos dias de hoje, né? Porque a nossa fé, ela é alimentada por ouvir a palavra de Deus, por estar próximo de pessoas de Deus, orar, buscar a Deus. E muitas das vezes as pessoas acham que Deus ele está morto, está nos ouvindo, que ele não vai nos alcançar, que os milagres dele não vão nos alcançar, mas pelo contrário, Deus ele está muito vivo e ele quer muito estar do nosso lado, quer muito ser nosso amigo, quer nos ajudar. Mas aí essa tarde vai ser de direção, uma tarde de direção, para nos dar o norte de como aproximar de Deus e crer mais em Deus. Glória a Deus, aleluia. A gente vai começar refletindo na palavra que está em Apocalipse, capítulo 1. No convite aí para essa live, eu já colocado o capítulo 1, versículo 18, Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, mas após a gente ter dado uma refletida na palavra aqui, a gente vai estar dando início de Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, e do 14 ao 18, amém? Que diz assim, essa foi a visão que João teve, né? Apocalipse foi um livro escrito por João, um amigo íntimo de Deus. E é o que Deus quer da gente hoje, sermos íntimos dele, para que ele venha revelar algo para nós que venha nos transformar, né? Amém. E a gente vê durante o Apocalipse a revelação que Deus trouxe para João, transformou a vida dele, né? Não só a dele, que até nos dias de hoje, quando a gente vai ler Apocalipse, a gente é impactado, a gente é transformado por tudo que Deus fez através da vida de João, né? Deus mostrou isso para a gente, nos revelou o Apocalipse, né, que hoje está sendo revelado para a gente. Naquela época, somente para João foi revelado. Ele escreveu o Apocalipse para que fosse revelado àqueles que quisessem aproximar de Deus, que tivessem uma leitura diária da Bíblia, né? Então estamos aqui hoje, para a honra e glória de Deus, né, refletindo na mesma palavra da passagem que João teve quando ele teve um encontro diretamente com o Senhor Jesus, né? É maravilhoso tudo isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 14 em diante diz assim, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas.
tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aí disse João: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita e dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia. Amém. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eita glória! Glória a Deus. Essa visão que João teve com Jesus, né? Ele viu Jesus, teve uma conversa com Jesus, e quando Jesus disse para ele aqui: eu estive morto, mas hoje vivo, é porque Jesus hoje ele não está mais pregado numa cruz. Jesus ele já ressuscitou. Amém. Jesus hoje ele vive e hoje ele reina, né? E ele veio para nos salvar e nos dar vida eterna. E quando ele diz aqui: eu tenho as chaves da morte e do inferno, a Bíblia também nos revela que aquele que aceita Jesus, aquele que anda nos caminhos do Senhor, ele não verá a morte. Por que não verá a morte? Porque quando você aceita Jesus, você começa a andar no caminho de Jesus, fazer o que agrada a Deus, você já começa a viver uma vida eterna. Né? Quem tem uma vida eterna jamais verá a morte. Né? Então, e ele também nos alerta que ele tem a chave da morte e a chave do inferno, né, pastor? Por que a chave do inferno também? Porque o diabo ele não tem nada. O diabo ele só alcança aquilo que você deixa ele alcançar na sua vida, né? E Jesus ele tem a chave até do inferno. Deus ele é criador de todas as coisas, de tudo que houve, de tudo que há, de tudo que ainda há de vir. Amém, pastor? Amém. E esse encontro que João ele tem aqui com Jesus é algo muito forte e que nos ensina uma coisa. Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o caminho mais próximo da gente se chegar a Deus é através de Jesus. É reconhecendo Jesus em nossas vidas. Aí, muitas das vezes as pessoas me falam: mas como que eu vou reconhecer Jesus se eu não estou vendo? Se eu não estou sentindo Ele me tocar, um aperto de mão? Jesus, você vê Ele através de oração, de intimidade com Ele. Você começa o quê? A sentir Ele dentro de você através do Espírito Santo. Aleluia. Muitas pessoas falam assim: mas eu tenho dificuldade de orar, o que eu vou falar com Deus? O que você fala com um amigo muito próximo, quando você conta alguma dificuldade, alguma provação? E com Deus é a mesma coisa, né, missionário? Realmente. Você vai dialogar com Deus. Começa orando da sua forma, da forma que você acha, seja desabafando, ou só chorando, ou em silêncio. Deus ele vai saber, Jesus ele vai saber interpretar a forma que você está buscando Ele. Porque muitas das vezes a gente fala assim: Deus não está morto. Claudinei tem fé em Deus, eu tenho fé em Deus, mas Deus ele quer ter uma intimidade com você. Glória a Deus. Ele quer ter uma proximidade com você. Porque tem coisas que eu não vou saber falar, o missionário Claudinei não vai saber falar por você a Deus, mesmo que a gente ora com muita fé. Tem coisas que Deus ele quer ouvir da sua boca. Verdade. Ele quer ouvir no seu coração. E Jesus, o Espírito Santo, eles podem te ajudar a chegar até a Deus. A sua oração, o seu clamor. O Espírito Santo, ele está aí para te dar sabedoria, para te ensinar. Pede ao Espírito Santo sabedoria para conversar com Deus, para se aproximar de Deus. Pede a Jesus para te ajudar. É tempo da gente confiar e se apegar em Jesus. Glória a Deus, é tremendo isso. O tempo é hoje, o tempo é agora, né? A gente, uns dias atrás aí, estava tirando um tempo, estava conversando com Deus, orando, e o Espírito Santo me revelava algo que é algo que a gente não pode esquecer nunca, porque o dia mais precioso da nossa vida é o hoje, é o agora.
É o momento que você está vivendo aí, o dia de hoje é o dia mais precioso da sua vida. É porque o ontem ele já passou e o amanhã é ilusório. Então aproveita o dia de hoje, né, da forma que agrada a Deus, de uma maneira que não vai prejudicar a sua vida, nem a sua alma e nem a sua salvação. Mas aprenda a valorizar cada segundo da sua vida. Né? Temos que viver o hoje sabendo que o amanhã pertence a Deus. Né? Seja feita a vontade de Deus e nós chegarmos até o amanhã, mas se não for feita a vontade dele, o hoje nós vivemos da maneira que agradasse a ele, de um jeito que fosse de agrado a ele, né? Porque não sabemos o dia de amanhã, né, pastor? Verdade. E quando a gente fala o amanhã só pertence a Deus, é a gente orar mesmo para Deus nos fortalecer. Que no amanhã a gente vai ter vitória, com certeza. Mas também tem muitas provações que Deus ele não vai privar a gente de passar. Verdade. Que a gente precisa ter o nosso caráter forjado. A gente precisa até para se fortalecer em Deus passar algumas provações. Até estava vendo uma imagem hoje no Instagram, é um monte de pedra assim em cima de uma pessoa e ela segurando. E estava escrito assim, Deus ele não diminuiu as pedras, mas ele me deu uma estrutura mais forte ainda. Quanto mais as pedras aumentam. Então a gente tem que se estruturar em Deus, sabe? Realmente. Se estruturar em bênçãos, não se estruturar em pessoas, mas crer que a nossa estrutura verdadeira está em Deus. Aleluia. Jesus ele é a nossa rocha, né? Ele é a fundação, o alicerce que temos que construir a nossa vida sobre ele. É porque se a gente não conseguir construir a nossa vida sobre esse alicerce, sobre essa rocha que chama Jesus Cristo, qualquer problema que se levantar contra nós, a gente vai se sentir abalado, vamos se enfraquecer, né? Vamos se frustrar e muitas vezes a gente vai acabar se desanimando. Mas quando você constrói sua vida sobre essa rocha que se chama Jesus Cristo, a fundação principal das nossas vidas, você consegue superar, você consegue vencer, você consegue desviar do mal, você consegue desviar da aparência do mal, você consegue entender que a sua vida foi paga por um alto preço, né? Amém. Porque quando Jesus morreu na cruz, a paz do Senhor Jesus acha, todos vocês que estão entrando aí agora para assistir essa live aí, um forte abraço a todos vocês, né? O Flávio, mais pessoas que estão entrando aí na live aí, um forte abraço a todos aí, na paz do Senhor Jesus. E é isso, irmãos, construa a vida sobre essa rocha que chama Jesus Cristo, porque a nossa força vem do Senhor, sem Ele nós não somos nada. E se estamos aí agora respirando, se conseguimos chegar até esse momento, porque estamos alicerçados, estamos fortalecidos no Senhor. Amém? Agora a gente vai estar refletindo mais uma vez aqui. Nós estamos indo lá agora para o livro de Mateus, Mateus capítulo 27, versículo 45 ao 55, que vai nos mostrar a respeito da morte de Jesus. O tema hoje é Deus não está morto. Amém? Você que está vendo aí agora essa live, compartilhe com mais amigos para que eles podem estar assistindo essa live com a gente, tá? Para que eles podem estar juntamente com a gente aqui refletindo na palavra. Amém? Pedro, Deus te abençoe em nome de Jesus. Você e sua família aí. Deus abençoe poderosamente. Mateus capítulo 27, versículo 45. O título é A Morte de Jesus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias? E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo molhado ela num vinagre, né? E colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus,
clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. Olha que tremendo. De alto a baixo tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Quando fala santos aqui, é porque nós somos santos, porque santificamos no Senhor todos os dias. Quando fala que muitos santos que já estavam sepultados, santos são aqueles que aceitaram Jesus como o único fiel Salvador, aqueles que estão andando na presença do Senhor, aqueles que aceitaram Jesus, se batizaram, né? Porque não adianta eu só aceitar Jesus e não ter me passado pelas águas. O batismo se chama a morte do velho homem, ou também pode se comparar como arrependimento. Batismo é arrependimento e a morte do velho homem. Então, a partir do momento que você aceita Jesus e passou pelas águas, você já pode ter certeza que no dia do juízo final, se você já tiver partido daqui, vai acontecer o que aconteceu aqui, ó. Vamos lá de novo. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam. Eles dormiam por quê? Porque eles não viram a morte, né? Ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. É tremendo demais essa passagem, meus irmãos, que quando fala que ele falou: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, quando ele morreu lá na cruz, meus irmãos, ele morreu para nos dar a vida eterna, para nos salvar. Então ele carregou sobre si todos os nossos pecados. Ele estava crucificado lá como um pecador, mas ele não era pecador, não é pecador. Ele pegou todos os nossos pecados, colocou sobre ele. Todas as nossas dores e enfermidades colocou sobre ele. Está lá em Isaías 53, né, pastor? Amém. Do versículo 1 em diante, fala a respeito do profeta Isaías. E temos que entender que ele fez tudo isso por nós, né? Naquele momento que ele falou assim: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento Deus virou as costas, porque o pecado que estava sobre ele eram os nossos pecados. E Deus ele não quer ver o pecado. Deus quer te ver santificado, quer te ver transformado. Deus quer te ver você separado para ele. Então, quando ele viu o filho dele carregando todo aquele pecado que era nosso sobre ele, ele não suportou ver aquilo, ele deu as costas. Ele não suportou ver aquilo, né? E a gente tem que entender que o pecado ele nos faz separação com Deus, né? Só que daquele momento, como estava se cumprindo o plano de Deus, né, pastor? Amém. Fala aqui que o véu se rasgou, não se rasgou de baixo para cima, se rasgou de cima para baixo. Veio lá do trono até aqui na terra, o véu se rasgou. Naquele momento, aquilo que a gente não tinha uma proximidade tanta com Deus até aquele momento, né, pastor? Mas quando Jesus morreu lá na cruz, o véu se rasgou e tudo aquilo que nos separava de Deus foi separado junto com o véu. E a gente agora tem uma ligação direta com Deus. Amém. Mas há algo ainda que nos separa de Deus, que se chama o pecado. Se a gente não se santificar, se a gente não se arrepender, se a gente não se purificar na presença do Senhor, não se humilhar na presença de Deus, se a gente não se arrepender dos nossos pecados, ainda haverá uma separação. Né, pastor? E algo muito importante da gente analisar, o pecado ele faz separação entre a gente e Deus, mas o pecado é a estrada que a gente constrói para o diabo atingir as áreas da nossa vida. Então a gente tem que ficar muito esperto quanto a isso. Você lutar contra o pecado, buscar uma vida de santidade, você se aproxima de Deus. Mas você viver uma vida de pecado, persistir no pecado, não se arrepender, não mudar,
você mesmo, exemplo, nós mesmos estamos construindo estrada no mundo espiritual para o diabo atingir as áreas da nossa vida. Então tem muitas consequências que tá acontecendo às vezes nas nossas vidas, não é porque Deus está morto, porque Deus esqueceu de nós, é porque por pecar, por permanecer no pecado, o diabo ele começa a construir na nossa vida, isso eu falo espiritualmente, fortalezas espirituais que nos prende. Igual tem muitas pessoas que às vezes têm muita dificuldade, seja com prostituição, seja com adultério, ou seja com bebida, qualquer determinado tipo de pecado. O diabo ele constrói fortalezas e a gente fica preso. E como sair disso? Através de jejum, oração e de uma vida em santidade. Porque muitas das vezes o diabo ele quer pôr na nossa mente que o pecado é mais forte que nós, não. Deus já nos deu autoridade para pisar na cabeça, escorpião, para a gente. Deus já nos deu força espiritual para lutar contra o pecado. Então a gente tem que dar lugar a Deus para Ele trabalhar na nossa vida, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes se colocam de como seja vítima. Mas muitas vezes fala a gente mesmo, né, missionário? Isso. A gente não é vítima. Nós somos falhos, né? A gente tem que saber que a gente tem que buscar o quê? A melhora somente em Deus, entendeu? Então a gente não pode ficar se vitimizando e continuando no pecado, não. Deus ele já nos deu força, autoridade para julgar esse pecado por terra, para lutar contra esse pecado. E isso só falando dessa parte. Agora, a partir do momento que você luta contra o pecado, você busca uma vida de santidade, é igual eu e o Claudionei, a gente se tornou amigo. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se torna amigo, entendeu? Às vezes o missionário Claudionei vai me exortar, Deus vai me usar para exortar ele, mas o que? A amizade é tão forte que a gente continua caminhando junto. Glória a Deus. E assim Deus ele quer fazer com você. Ele quer viver uma intimidade com você para você continuar caminhando junto com ele. Com certeza. É uma oportunidade que Deus nos dá, né? De poder nos arrepender. O tempo é agora, né? O tempo de se arrepender é agora. O tempo de se consertar é agora. O tempo de se aproximar é agora. Então, a gente não pode perder essa oportunidade, não, porque a gente está passando momentos aqui na Terra, né? Para que um dia a gente possa viver eternamente com o Senhor. Essa oportunidade Deus está nos dando de viver aqui, de passar um tempo aqui, que ninguém vai ficar para semente. Ninguém. Então, a gente tem que aproveitar o máximo desse momento, mas na presença de Deus, fazendo o que agrada a Deus, né? Porque é uma oportunidade única que Deus nos dá, né? E temos que permanecer firme na fé, confiante em Deus, amém, sabendo que somente em Deus, somente Jesus pode nos instruir, pode nos tirar, nos arrancar do lamaçal do pecado. Amém. Somente Ele pode nos tirar o vício, somente Ele pode nos tirar tudo aquilo que nos impede de aproximar dEle, né? E a partir do momento que a gente reconhece isso, a partir do momento que a gente se entrega a Ele, a partir do momento que a gente entende que Ele pode fazer isso nas nossas vidas, a gente começa a ver uma transformação de dentro para fora, né? Mesmo que as pessoas às vezes não conseguem ver isso na gente, mas com o passar do tempo as pessoas veem que realmente a gente mudou, que a gente foi transformado. Eu falo isso de mim porque eu passei por um processo quando aceitei Jesus e foi passando o tempo, eu comecei a ter que lutar contra mim mesmo, né? Porque a carne grita pra gente pecar, a carne grita pra gente fazer o que não vai agradar a Deus, mas a partir do momento que você consegue te vencendo, você agarra na mão de Jesus e começa a vencer você mesmo, você vai começando a quebrar tudo aquilo que estava se levantando para te prender, né? E Jesus vai te dando vitória através disso, né? A gente vai estar dando mais uma refletida aqui agora, que fala a respeito da ressurreição de Jesus, que está em Mateus capítulo 28, do versículo 1 em diante, que diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis
que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. E como vos digo, e retirando-se eles apressadamente do sepulcro, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus já havia ressuscitado, né? A gente leu o capítulo 27, estava falando a respeito da morte de Jesus. Aqui a gente já está lendo o capítulo 28 a respeito da ressurreição. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Amém? Então Jesus, ele ressuscitou, Jesus, ele vive, e ele está aí para mudar, para transformar as nossas vidas, para nos fazer mais que vencedores, né? E é isso mesmo, meu irmão, dando o primeiro passo. Quando a gente dá o primeiro passo, o Senhor vai preparando o chão para que a gente possa caminhar. Se for sobre o mar, ele te faz caminhar sobre as águas. Então pode ter certeza que a vitória é garantida. O que o Senhor quer de nós é isso mesmo, é uma atitude, é um início. Quando você dá um início, né, como eu disse anteriormente, não é fácil não, mas a partir do momento que a gente está agarrado na mão do Senhor, ele vai nos dando um norte, vai nos dando uma direção, e o Espírito Santo vai nos instruindo, vai nos limpando, vai nos purificando, e com o passar do tempo a gente consegue romper tudo pela fé, né? E é maravilhoso essa oportunidade que a gente estamos tendo aqui nessa tarde, porque quem dera nós naquele tempo, no princípio quando eu converti, se tivesse uma oportunidade dessa igual a gente está tendo aqui, né? Às vezes a gente via um irmão que falava de Deus pra gente agora, passava 15 dias, 20 dias, que a gente conseguia ver outra pessoa para falar de Deus pra gente, mas hoje estamos aqui para a honra e glória de Deus, podendo ter essa oportunidade de falar o que Deus tem feito nas nossas vidas, ainda tem feito e ainda há de fazer, né? Não só nas nossas vidas, mas na vida de vocês também. Eu creio que Deus tem feito, está fazendo e ainda há de fazer muitas maravilhas, né? E o bem mais precioso que temos é a salvação que Jesus nos deu. Esse é o bem mais precioso, não há dinheiro que pague, porque o preço já foi pago lá na cruz, né? E hoje Jesus, ele está vivo, Deus não está morto, e sabemos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém. E o importante também, irmãos, a gente estava conversando aqui mais cedo, antes da live, sobre como é bom você ter do seu lado uma pessoa que é direcionada também por Deus, né? Uma pessoa assim que tem o foco de buscar a Deus. A gente estava até conversando aqui sobre o quanto ter uma amizade boa, uma amizade saudável, ela nos fortalece, porque como ser humano, às vezes a gente vai estar num período difícil, vai estar passando uma certa provação, que às vezes a gente não vai ter aquela tanta força para estar orando, vai estar passando no deserto. Então uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, ela nos fortalece muito. Então, ora a Deus, pede Deus para colocar do seu lado amizades que vêm do coração dele, uma amizade que vai te aproximar de Deus, uma amizade que nem sempre vai falar tudo que você quer ouvir, mas vai falar o que você precisa ouvir, Realmente, de acordo com a palavra de Deus. E quando Deus ele dá a gente esses temas da live, sempre é algo esporádico, né, pessoal? Esse Deus não está morto foi numa conversa que a gente estava tendo. Verdade. Aí Deus ele deu esse tema, Deus não está morto. E algo que Deus ele pede para falar aqui nessa tarde
entre todas as palavras que você for ouvir, escolha ouvir e obedecer a voz e a palavra de Deus. Aleluia. Talvez tem pessoas te dando sugestões para você tomar na sua vida. Às vezes você está passando uma provação no casamento, tem pessoas falando, não, separa que isso não vai dar mais certo. Não, a Bíblia vai falar, o que Deus uniu, não separa o homem. Vale a pena você perseverar no seu casamento. E sabe o que eu acho engraçado, Santana? É que tem pessoas que às vezes elas ficam casadas 10 anos. Isso. Elas passam 6 meses de provação no casamento e já quer separar. Uhum. Ou seja, se tá 10 anos junto, por que 6 meses é um motivo para separar? Não, É irmãos. verdade. Persevera. Deus ele te entregou a bênção, sua família é uma bênção de Deus. Isso é um presente que Deus está te dando. Seus filhos é uma bênção, é um presente de Deus. Ora pelos seus filhos, ora pelas suas famílias, pela sua família. Amém? Pede a Deus discernimento em todas as situações. Amém? Amém. Glória a Deus. Boa tarde aí, antes. Deus abençoe poderosamente também a sua vida. De todos que estão aí na live, né? O Átila, o Pedro, todos que estão aí com a gente aí, os que ainda vão assistir essa live, né? A gente pede mais uma vez encarecidamente que vocês venham compartilhar essa live. Ela vai ficar no Instagram, depois a gente vai estar colocando ela lá no nosso canal no YouTube, Palavras que Fortalecem. Nos ajude a levar essa palavra mais adiante, porque eu creio que essa palavra não está falando não só comigo, mas eu creio que vai falar o coração de todos aqueles que estiverem assistindo, que ainda vão assistir essa live. Amém. Mas temos que permanecer firme mesmo na presença do Senhor, né? O que o pastor Paulo disse aqui é algo muito sério. Procure alguém que vai te aproximar de Deus, uma amizade que vai te atrair até chegar ao Senhor. Jesus estava em Cafarnaum, lá na casa dele, e várias pessoas estavam lá sendo curadas, sendo libertas. E veio 4 amigos carregando um outro amigo deles que era paralítico, estava numa cama. A gente tem que procurar esses amigos. Olha só o que ocorreu aí. Eles chegaram lá, a casa estava muito cheia, né, pastor? Isso. Muitas pessoas. Eles não tiveram como entrar pela porta, porque do lado de fora havia muitas pessoas, do lado de dentro havia muitas pessoas. Porque Jesus, onde ele está, ele atrai as pessoas. Porque foi Jesus que nos atraiu, ele que nos... Se não fosse ele, nem aqui estaríamos, né? Então, eles chegaram lá com aquele amigo deles na cama. Eu imagino o peso, né? Para você ver a amizade que esse cara tinha, né? Esses 4 amigos falaram, não, a gente vai levar você até Jesus e você vai voltar de lá andando. Que amizade maravilhosa que esse cara escolheu, né? E foi até lá, levaram ele na cama os 4. Penso eu que era tarde, o sol quente. Penso eu que eles às vezes passaram fome, sede, mas não desistiram. Né? Muitos falaram, você está ficando doido, carrega esse cara aí e tal. Eles não deram ouvido isso. Né? Muitos às vezes tentaram parar eles. E eles chegaram até lá, viu que não dava para entrar pela porta. Subiram com eles para cima da casa. Olha o esforço que os amigos deles fizeram. Os 4 amigos desse cara. Que amizade maravilhosa que esse cara escolheu, gente. Os 4 amigos deles subiram ele com a cama. A gente não vê hora nenhuma e deixaram ele cair. Não deixaram ele cair, não. Subiram com a cama com ele. Arredaram o telhado, amarraram a cama com a corda. Desceram ele até na frente de Jesus. Aquilo ali Jesus já viu, aquilo ali já falou. A fé desses homens é algo tremendo. Jesus já ficou maravilhado de ver a fé daqueles 4 amigos. E perdoou o pecado daquele homem e liberou sobre ele a cura, né? E essas amizades aquelas amizades que a gente tem que procurar até nos dias de hoje, irmãos. A amizade que vai te levar até o Senhor, independente da situação que você estiver passando, independente do que estiver te fazendo sofrer, mas que essas amizades suas venham a ser uma amizade para te levar até Jesus, né? Que vai agarrar você pelo braço e te levar até o Senhor. Né? Comigo foi assim, Deus levantou um irmão, se chama até Edivaldo Kennedy, um forte abraço, Edivaldo Kennedy. Foi uma ferramenta de Deus. Ele fez de tudo que ele pôde para me levar até a presença do Senhor. Tinha dia que eu estava indo para a rua, ele me parava. Tinha dia que eu estava voltando da rua, ele estava voltando da igreja, ele me parava. E sempre falando de Deus. Um dia ele falou assim, eu posso perder até a amizade, mas você para Jesus eu não perco. Né? Então, ele lutou até o momento em que
ele conseguiu ver eu aceitando Jesus. Hoje eu estou aqui para a honra e glória de Deus. Louvo a Deus pela vida dele, pela vida daquelas pessoas que oraram para mim naquela época, aquelas pessoas que me evangelizaram, né? E que Deus continue abençoando a vida de todos aqueles que oram pelos outros, aqueles que evangelizam. Que Deus continue abençoando a vida dos missionários, dos pastores, a vida dos obreiros, a vida daqueles que estão fazendo a obra de Deus. Porque a obra de Deus, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E eu oro nessa tarde para que Deus aumente os ceifeiros na seara, porque o mundo necessita da palavra verdadeira do Senhor, né? As boas novas é falar a respeito do reino de Deus. O reino está próximo. A volta de Jesus está próximo, né? E temos que permanecer firmes no Senhor, caminhando com o Senhor Jesus. Amém? Amém. Você está falando de amizade. Glorificar a Deus pela vida do Mauro Lúcio, né? Que me mostrou o caminho de Deus. E no começo, quando ele falava de Deus para mim, eu xingava ele, dava mal resposta e ele só me tratava com amor, só perseverando, conversava comigo. E eu lembro que depois que eu aceitei Jesus, converti tudo, aí eu encontrei com ele, eu pedi ele desculpa, né, pelas minhas atitudes. Ele falou assim: não, pô, você não tem que desculpar nada. Eu sabia, o que eu mais queria era esse momento aqui, que eu sabia que ia chegar. Então, tipo assim, amigos que acreditam na gente, sabe? A gente tem que buscar pessoas que verdadeiramente acreditam na gente, acreditam no potencial da gente, seja em Cristo, seja como homem, seja profissional. Às vezes na sua empresa, você apega numa pessoa que te ajuda ali a crescer, entendeu? Porque, infelizmente, tem pessoas que muitas vezes talvez não vão te dar bons conselhos, e até aquele que não te dá bom conselho, ore por ele, pede a Deus para abençoar ele, para abrir a visão dele, trata ele com amor, entendeu? E porque Deus ele tá aí para nos abençoar, para nos dar direção, e Deus ele quer nos usar como um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. Com certeza. A gente somos assim, recebe bênçãos, transmite bênçãos para as pessoas, entendeu? O reino de Deus ele é assim, é um movimento, ele não para. Não para nunca. Ele não para nunca. Tremendo isso. E temos que fazer diferença onde quer que a gente for, né? É no seu trabalho, é na sua escola, é nos momentos que você está indo na rua para resolver alguma coisa, onde quer que você estiver, faça a diferença, porque você está sendo observado a todo momento, né? Não só pelas pessoas, mas por Deus, né? Aquele que te deu a vida. Então a gente tem que entender isso, irmãos. Deus não está morto, e Ele vive e Ele reina para todo sempre. Amém. E temos que entender isso todos os dias, temos que glorificar a Deus todos os dias, temos que sermos gratos a Deus todos os dias. Não deixar de ser grato, independente da situação que você estiver vivendo, agradeça a Deus por Ele ter te dado a oportunidade de estar vivo, porque enquanto está vivo é o tempo de vencer, é o tempo de se renovar, de se restaurar, é o tempo de se converter, de se salvar, é enquanto está vivo. O tempo é agora, o tempo de aceitar Jesus é agora, como seu único fiel Salvador, o tempo de se render aos pés do Senhor Jesus é agora, né? Porque o amanhã ele pode não existir. Então entregue o seu caminho ao Senhor Jesus agora, confesse Ele como seu único fiel Salvador agora, se renda a Ele agora, desvie do mal e da aparência do mal agora. O momento é agora, não é para deixar para amanhã, o momento tem que ser hoje, né? Começa a fugir de tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que tem te atraído para que você venha desviar do foco que é Jesus Cristo. Começa a renunciar isso hoje, começa a lutar contra a sua carne, peça ao Espírito Santo, chama o Espírito Santo de seu amigo, meu amigo Espírito Santo, me ajuda nesse momento de fraqueza, nesse momento que eu estou me sentindo fraco, me sentindo falho, porque não existe um sequer que não é falho. Todos nós falhamos, todos nós pecamos, mas a partir do momento que a gente reconhece isso perante a Deus, confessa os nossos pecados com Jesus, pede ao Espírito Santo para nos instruir, a sair do pecado, pede perdão a Deus, se santifica perante ao Senhor, o pecado é arrancado, é lançado no mar do esquecimento, e isso nos faz fortes, isso nos faz vencedores em Cristo Jesus, amém? Amém, e agradecer a todo mundo, né, que está vendo a live, aqueles que vão ver, agradecer
todos. O Anderson está compartilhando bastante fala bacana ali. Amém. Lendo as falas aí. Deus abençoe grandiosamente, Anderson, essa participação aí. Tá bom? Amém. E é o que o missionário Claudinei falou, irmãos. A gente como ser humano tem uma dificuldade muito grande de, às vezes, quando está passando uma situação difícil, a gente esquecer um pouco de Deus ou reclamar. Mas lembra, a Bíblia fala, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o alfa e o ômega. Então, o mesmo Deus que está com você no momento de bênção é o mesmo Deus que está com você no momento de provação. É porque por uma questão emocional, né, a dificuldade. Mas uma coisa que eu aprendi, muitas das vezes as provações que Deus permite a gente passar, ela está nos forjando para situações lá na frente. Deus ele está nos preparando. Então, às vezes, essa provação que você está passando na sua vida hoje, Deus está te forjando para algo lá na frente, uma bênção que você vai receber. Você já está preparado para o que Deus ele tem para sua vida, entendeu? Porque a provação ela forja o caráter da gente. Realmente. Amém? E ser forjado é algo doloroso, mas é gratificante, né? Porque no momento que o Senhor, o próprio Jesus, o Espírito Santo começa a nos forjar, nos lapidar, né? Passa a gente pelo fogo, acerta o que tem que ser acertado. E é o momento da provação ali, é um momento doloroso, mas é gratificante. Porque tristes são aqueles que não são forjados, tristes são aqueles que não são moldados, tristes são aqueles que não são lapidados, né? E quando a gente aceita Jesus, a gente começa a viver essa vida de lapidação, a gente passa pela forja. Isso não é uma vez só, não, é todos os dias. Verdade. O Senhor nos leva lá na forja, lá dá uma esquentada no fogo, dá umas acertadas onde tem que acertar, e isso que nos fortalece. Louvado seja o Senhor Jesus por tudo isso que Ele tem feito conosco, por nós, né? Porque aí de nós se não fosse Jesus Cristo, o que seria de nós, né, pastor? Verdade, se não fosse. Hoje, às vezes, fico fazendo uma reflexão que era minha vida sem Jesus, e com Jesus, o quanto que mudou, né? É algo desde fisicamente, né? E em todas as áreas da vida, a paciência que Deus tem com a gente é algo imenso. Nossa. E a gente falando aqui, irmãos, vou deixar aqui uma dica para você, que 2 filmes aqui que a gente está conversando. Isso. Quarto de Guerra e A Forja. Assista esses filmes que são tremendos, esses filmes. Mostra o quanto que a oração tem poder, o quanto que a gente crê que Deus faz tem poder. Ensina sobre amizades de pessoas que são próximas de Deus na nossa vida, a diferença que faz, sobre não desistir. É um pacote completo de Deus ensinando a gente várias coisas. Então fica a dica aqui, tá bom? Desses filmes. E Deus Não Está Morto também. E Deus que Não Está Morto. É um filme tremendo também. Tem esses 2 filmes, né? O 1 e o 2. Também te indica para você estar assistindo. Para os casais aí também que estiver passando pela prova, o filme A Prova de Fogo. Também te indica eles, você está assistindo ele. Tem o filme daquelas pessoas que às vezes estão um pouco ignorantes ainda com a vida, estão ainda sendo forjados, né? No momento da forja aí. O filme chama O Fazendeiro e Deus, né? Também gostaria que vocês assistissem, que a partir do momento que a gente passa pela forja, você entende o propósito do Senhor, você entende e aceita o que Deus tem para você. E assim a gente vai vivendo, a gente vai vencendo, sabendo que temos um destino certo, que é viver eternamente com o Senhor. Amém. É o que nos alegra todo dia. Quando a gente acorda de manhã, Deus nos dá a oportunidade de acordar, a gente pensa assim, se for hoje que o Senhor voltar, eu sei para onde eu estou indo, né? Se for hoje que Jesus vai estar voltando, eu sei para onde estarei indo. E isso é importante. É você aí que está assistindo agora. Se Jesus voltar agora, você sabe para onde você está indo? Você sabe qual será o seu destino? Se você não sabia, eu vou te direcionar através do que o Espírito Santo tem me falado. Aceite Jesus como seu único e fiel Salvador. Amém. Jesus disse assim, eu sou o único
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro nome, nem haverá outro nome que vai te levar até a Deus, a não ser Jesus Cristo. Somente Jesus morreu na cruz para te salvar. Não há outro nome. Não houve outro e não haverá outro que possa te salvar a não ser Jesus Cristo. Por isso eu te chamo nessa tarde, ou nessa noite, ou nessa madrugada, não sei, nessa manhã, não sei que hora você vai estar vendo essa live, depois que ela for arquivada aí no Instagram e no nosso YouTube, no canal do YouTube. Mas aceite Jesus aí agora como seu único e fiel Salvador. Porque se Jesus te chamar aí agora, você vai ter uma direção certa para onde você vai estar indo. Você vai estar indo para o seio de Abraão. Você vai estar indo para viver uma vida eterna com Deus. Amém? Amém. O Anderson estava falando ali de vários filmes ali também, ó. Que Deus Não Está Morto. Eu acho que saiu 3. Sim. O Peregrino. Muito bom mesmo também. Sim. Questão de escolha, eu vi um anúncio desse. E Os Improváveis também eu vi o anúncio. Vou ver se eu vejo eles. Beleza, antes. Amém. Deus Obrigado, abençoe a Tamo interação junto. que você está aí. Amém. Contou o testemunho. Isso. Como ele Se se converteu, converteu. A gente Amém. está acompanhando, tá? A gente lê assim e vai falando e lendo. Amém. Tá bom? Mas, irmãos, depois que você começa a ter uma vida direcionada por Deus, é muito, muito diferente. Às vezes eu até emociono quando vou falar isso, sabe? Como a frase do missionário Claudinei, até o que era para dar errado, vai dar certo. vai dar certo. É uma Aleluia. frase que ele fala muito, sabe? E é totalmente diferente a questão de ansiedade, né? Que às vezes a gente fica ansioso para as coisas acontecer, ter mais paciência com as coisas, com as pessoas também que estão ao nosso redor, entender que nem tudo é da forma que a gente quer, que a gente acha. Então, aceitar Jesus, uma vida em Deus, é uma transformação completa, sabe? Das suas atitudes no dia a dia, com a família, que a gente sempre tem que melhorar algo. A gente está em processo de evolução eterna. Estamos forjados, né? Forjados, até a gente chegar na glória. Então a gente tem que ter esse discernimento para nós. E glória a Deus, hoje a live tá muito boa, né? Tá, graças ao bom Deus. De uma forma Jesus é tremenda. maravilhoso. Aleluia. E igual antes está interagindo, quem mais quiser interagir com a gente aí também, perguntar, fazer alguma reflexão, algum testemunho, fica à vontade aí, tá bom? E os comentários estão abertos aí também, na hora que ficar salvo no Instagram, vocês podem colocar seus comentários, testemunhos, né? Lá no YouTube também, o canal é Palavras que Fortalecem, lá no canal do YouTube. Também os comentários lá a gente deixa sempre aberto, a gente nunca bloqueou os comentários. Se você quiser comentar, se tem algo que vocês acham que precisa melhorar. Nós fazemos aqui segundo a vontade de Deus. Muitas vezes a gente até no improviso, mas a gente faz porque a gente não pode deixar passar as oportunidades que Deus tem nos dado de levar a palavra até o coração de vocês. Né? Mas que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Né? Você que pode preparar um copo com água aí, a gente vai fazer uma oração daqui a uns minutos. Prepare um copo com água aí, que o Espírito Santo de Deus vai envolver a sua vida. E vai começar a te lapidar, vai começar a te forjar a partir de hoje. Você vai ser transformado pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus Cristo. E agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que estiveram com a gente aí durante esse tempo da live. O Fábio Lúcio, Pedro, o Átila, Anderson. Teve mais pessoas aí também que no princípio a gente citou o nome do que a gente conseguiu ver aqui. Mas vocês que ainda vão assistir também, louvo a Deus pela vida de vocês. Amém. Vocês que vão compartilhar esse vídeo. Louvado seja Deus por esse tempo que vocês tiraram para estar com a gente aqui, juntamente com a gente, refletindo na palavra de Deus. Né, pastor? Amém. E também agradecer todo mundo que participou com a gente aí, né? Deus abençoe muito, muito a vida de vocês, abençoe grandiosamente, porque a live ela existe por causa, assim, a interação é muito bom, irmão. Quando vocês interagem, anima a gente mais ainda. E o Anderson pôs os filmes aí, depois
Se você quiser mandar o nome dos filmes todos no Instagram, isso aí a gente reposta lá. O pessoal nos stories lá, deixa lá pro pessoal ver esses filmes, tá bom? Realmente. Mas no mais é gratidão demais, mano, pela vida de vocês, dessa live, né? Pela vida do senhor Claudionei. Deus abençoe grandiosamente. Que tarde maravilhosa. Glória a Deus por isso. E durante essa oração a gente vai estar orando por nossas vidas, pela vida de vocês que vão estar vendo essa live. Lembrando também de colocar em oração os nossos irmãos lá da Flórida, né, que passaram por estão passando também, né, por uma certa luta lá. Passou um furacão lá essa madrugada. Semana passada já havia passado outro, tem previsão de passar mais. E através de nossas orações o mundo inteiro está em oração, clamando a Deus para que venha intervir, né, que venha guardar a vida deles lá na Flórida. E ia passar, se eu não me engano, na escala 6 e já reduziu para a escala 3, né? Então eu sei que Deus está agindo. Uma parte onde ele ia passar, ele desviou a rota para o mar, então Deus já está agindo, né? Continue em oração pela vida dos nossos irmãos lá de Israel, pela vida dos irmãos da Ucrânia, pela vida daqueles que estão passando por alguma luta, por algum problema, né? Vamos orar pela vida dos missionários que estão por esse mundo afora, aí, levando a palavra. Amém. A gente não sabe o que estão passando nesse momento, mas Deus sabe, Deus vem de contra cada um deles, né? A vida dos obreiros, pastores, levitas, líderes. Oramos pela vida de todos vocês aí, em nome de Jesus Cristo. Pelos irmãos que estão se convertendo, vão se converter através dessa live. Que a palavra do Senhor venha alcançar cada coração, que o Espírito Santo venha envolver e convencer cada coração, em nome de Jesus. Pega o seu copo com água aí, vamos iniciar a nossa oração, porque a hora está passando, hein? Já estamos quase finalizando essa live e vamos orar. Meu Senhor e soberano Pai, sim, Deus. Nessa tarde, ó Deus, queremos entregar a vida, ó Deus, de todos aqueles que vão estar assistindo essa live, de todos aqueles, meu Pai, que estiveram com a gente até esse momento assistindo essa live. Ó Deus, oro pela minha vida, a vida do pastor Paulo, oro, meu Deus, pelas nossas famílias, oro pela vida, meu Pai, daqueles que vão assistir e estão assistindo essa live. Oro, ó Pai, pela vida, meu Deus, dos nossos irmãos lá da Ucrânia, pela vida dos nossos irmãos lá de Israel. Ó Deus, oramos pela vida, meu Pai, dos nossos irmãos lá da Flórida. Ó Deus, vai de encontro a cada um deles, ó Pai, vai guardando, ó Senhor Deus, livrando, ó Pai, do mal. Em nome de Jesus Cristo, oramos pela vida dos pastores, oramos pela vida dos obreiros, a vida dos levitas e líderes, meu Pai, da casa do Senhor. Ó Pai, oramos também, clamando para que o Senhor venha trazer, meu Pai, mais ceifeiros para a seara, meu Pai, porque grande é a seara, meu Pai, mas poucos são os ceifeiros. Ó Pai, poucos são aqueles que estão levando o verdadeiro evangelho também, meu Pai. Pedimos que o Senhor venha levantar, meu Pai, verdadeiros homens de Deus, para que possam estar levando a verdadeira palavra do Senhor, meu Pai, aos corações necessitados, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor Deus, que a partir do momento que eles tomarem esse copo com água, Senhor Deus, eles venham ser transformados, eles venham ser forjados, eles venham ser, meu Pai, avivados, eles venham ser curados, sarados, ó Pai, de qualquer enfermidade, de qualquer problema, independente da situação, perante o poder que há no nome e autoridade, no nome do Senhor Jesus. Todo mal tem que sair, todo mal tem que cair, todas as cadeias têm que ser quebradas, todas as correntes têm que ser partidas, porque nada resiste esse nome. Esse nome é Jesus Cristo. Sim, aleluia. Deus. Amém. Senhor, ainda na tua presença, Pai, que o Senhor alcance a vida de cada um que está vendo essa live, a vida de cada um, ó Pai, que vai ver essa live. Senhor, que o Senhor possa transformar a vida deles, transformar o coração, transformar a mente, ó Pai, o falar, o agir. Senhor, que eles venham entender a importância, ó Pai, ó Deus, que o Senhor tem na vida deles. Senhor, que eles venham ter um encontro com Jesus, que eles venham ser direcionados pelo Espírito Santo, ó Deus. Senhor. Abençoe a Flórida, ó Pai, em nome de Jesus. Sim, Pai. Cada vida, cada família ali, ó Pai, que está passando por essa situação do furacão. Oh, Senhor, Pai. O Senhor é Deus que sustenta. Sim, o Senhor é Deus que fortalece. O Senhor é Deus que guarda, que protege. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoe, ó Deus, essa pessoa com um copo com água, sim, Deus. Soberano. Consagramos, ó Deus, esse copo com água, nome de Jesus para que Cristo. haja cura,
para que haja libertação, Aleluia. para que haja, Deus, entrega total ao Senhor, ó Deus. Aleluia, Senhor, nós somos gratos por essa tarde, Louvado em seja o nome teu de Jesus. Amém. Em Deus. nome de Jesus, quero deixar um abraço aí também pro meu primo Denis, que entrou na live aí. Ô Denis, dá um abraço aí na sua família, todos aí na minha família também, né? Fazem parte da minha família. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. E como já dissemos, gente, nós havíamos falado anteriormente, o segredo é confiar e andar com Jesus Cristo. Deus não está morto. Amém. E que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. Toma seu copo com água. Seja transformado pelo poder que é no nome de Jesus. Amém? Amém. Quero deixar um beijo, um abraço aqui para minha esposa Leidiane, para minha filha Júlia, também para os meus pais, para minhas irmãs, sogros e cunhados, minhas afilhadas aí também. Amém. Deus abençoe poderosamente meus amigos. Quero deixar um abraço aqui também para o pastor Paulo. Agradecer, pastor Paulo. Tamo junto sempre aí, tá, meu irmão? Amém. Deus Em nome de Jesus Cristo. E na caminhada. Só vitória. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Amém? E até a amado. próxima. Em nome de Jesus Cristo.